Mateus capítulo 1, versículo de 21 ao 28. Evangelho, Mateus 1, 21 a 23. Amém? Diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, missão, eu entendo que se faz com Cristo. Não tem outra coisa para se fazer missão. Nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo reside o amor do Pai, a graça, tudo está na pessoa revelada, na pessoa de Cristo. Então eu começo a entender pela Bíblia que a missão se faz com Cristo. Missão sem Cristo não é missão, é perda de tempo. Só perda de tempo. Porque em Cristo, tudo depende de Cristo. A centralidade de Cristo, tudo gira em torno de Cristo. Cristo é o assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e depois de Apocalipse continua sendo Cristo. Ele é o assunto. Então nós entendemos essa maravilhosa realidade, que a missão real de Cristo, muitos têm pregado, eu aprendi dessa forma, que é levar o crente para o céu. Não, Jesus vai levar para o céu. E a missão de Cristo não foi levar para o céu, não. César não endoidou. Foi me livrar dos pecados. A missão real de Cristo é livrar o homem do pecado. É livrar o homem do pecado. Por quê? Nós temos a resposta 5,12 de Romanos. Por um homem entrou o pecado no mundo e a morte, visto que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós fomos incluídos no pecado de Adão, lá em Gênesis. Quando o homem vem a cair, quando há aquela queda, o pecado como um intruso, agora o pecado entra no mundo, nós sabemos da história, e aí o homem vem a cair, Deus o lança, o expulsa. Capítulo 3 diz que Deus o lançou fora e depois Deus o expulsa do paraíso. E esse homem, agora 3,23 de Gênesis, esse homem está expulso, esse homem está destituído da glória de Deus, este homem está separado da glória de Deus. E todos que nasceram em Adão. E Paulo diz em Romanos que todos pecaram, porque foram incluídos nesse ato de Adão, nesse pecado. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem foi separado. Então missão se faz com isso, mostrando ao homem que ele carece da glória de Deus, mostrando ao homem que ele é caído, morto em delitos e pecados. E este homem que foi expulso do paraíso, esse homem que foi jogado fora do paraíso, esse homem que está destituído, no qual Isaías diz no capítulo 64, versículo 6, que a justiça desse homem caído é como um trapo de imundícia, ele é considerado como imundo. A justiça, eu não falei de injustiça, a Bíblia fala de justiça. Então toda obra fora de Cristo é vã. Os espíritas dizem que sem caridade não há salvação. Eles apoiam a fé dele na caridade, em ajudar os outros. Mas é fora de Cristo e essa obra é morta. Então há um grande perigo na evangelização. Porque lá em Romanos Paulo diz que para pregar tem que ser enviado. Quão formosos são os pés que anunciam boas novas. Isso é fato. Está em Isaías, está em Romanos. E como é que ouvirão se não há quem pregue? Mas a continuação do versículo é onde está todo sentido. E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Então eu entendo que para pregar tem que haver um envio. Esse homem tem que ser condicionado. Porque quando ele vai enviado com Deus, ele tem um sermão certo, ele tem um terreno certo para pregar e tem até a pessoa certa para ouvir. Aleluia.
Tem que ter um envio. Um envio. Jesus diz aos discípulos, 20 e 21 de João: assim, Pai seja convosco. Está todo mundo com medo. Dentro lá de uma casa, escondido. Era domingo, a ressurreição, à tarde. E Jesus agora usa uma lei da física. Ele não quebrou a lei da física, apenas ele usa uma lei que nós não conhecemos. Que ele usa um corpo glorificado. Ele tem um corpo incorruptível na ressurreição. Um corpo que o pecado não mais tocava. E agora com um corpo transformado, ele passa naquela parede, as portas estavam fechadas, diz lá em João. E Jesus usa uma lei da natureza e aparece para aqueles discípulos, diz: Pai seja convosco. E ele fala da missão: assim como o Pai me enviou, eu também me envio a vós. Eu também vos envio. Ali então os discípulos tinham esse aval de Deus. Agora eles podiam ir por todo o mundo pregando o Evangelho. E isso aí é um cuidado na interpretação desse versículo. Porque se eu for por todo mundo, quem é que vai garantir a feira de Angélica da minha filha? Mas se eu for enviado, aí vai ter condição dela ir comigo e a minha filha também. Aí onde está a diferença? Não é para todo mundo. Ali foi para os apóstolos. Esse que buscou o poder. Sobrou o Espírito Santo, não na plenitude. Deus estava dando uma volta para eles cumprir naquele momento, para que neles vissem a glória de Deus. É diferente. Então o homem, voltando, a realidade do homem é caído. E esse homem expulso, caído, morto, ele não pode voltar para o paraíso. Ele não pode voltar à glória de Deus. Ele não pode ser restituído por ele mesmo. Ele precisa de uma força gerada pelo ouvido da palavra. E a palavra diz que a substância no grego é hipostasis. E a palavra fé é fidelidade. É dom de Deus. É a substância da fé que vem pelo ouvir e gera a fidelidade. Fide. A fé significa fidelidade com Deus. Quando Deus dá a fé, foi salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus sendo o autor e consumador da fé. O homem não tinha fé. O homem estava caído, estava morto. Esse homem expulso do paraíso. E muitos dizem que esse homem, a hora que ele quer, ele volta para o paraíso, a hora que ele quiser. E quebra toda a lei das Escrituras. Se eu não for expulso, eu expulso alguém da minha casa, eu digo: vai embora, e essa pessoa, a hora que quiser entrar na minha casa, ele entra. Não, ele só entra se eu convidar, se eu chamar, se eu convencer que eu perdoo. É o que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão. Virá o Consolador, e Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele precisa dessa obra maravilhosa. Ao ouvir a palavra, o Espírito Santo convence. Em Atos 13, 48, tem um versículo muito interessante, que diz que Paulo pregando e os gentios, nós, não os judeus, que primeiro tinha que ser pregado para os judeus. A missão era para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como o irmão aqui ministrou, depois levanta-se Paulo, o apóstolo dos gentios. E Paulo pregando 3,48 de Atos, diz que quando os gentios ouviram a pregação, maravilharam-se e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Você vai pregar e pessoas não vão ouvir, não vão crer. A Bíblia diz isso. Vê com os olhos, mas não enxerga. Ouve com o ouvido, mas não entende. Para que assim se arrependa dos seus pecados e eu os perdoe. É Bíblia. É Bíblia. Então missão se faz com Cristo, mostrando que a missão real, a missão de Cristo é salvar o homem do pecado. Porque é isso que leva à condenação. É isso que leva o homem à condenação. É o pecado. O pecado é não crer em Cristo, é o maior de todos os pecados, não classificando, porque não tem pecadinho nem pecadão, mas quem não crê já está condenado. É o que a Bíblia diz. E esse verbo aparece no verbo estar no tempo presente, já está. Não vai ser não, já está. Então maravilha. E nós vemos isso, essa condição caída. E a missão de Cristo é essa.
Jesus, que quer dizer Yahvé salva, ou Yahvé salvador. No grego transliterado, Josué, palavra Jesus. Jesus, porque ele salvará o seu povo. Seu povo. Em detalhe, a Bíblia tem uns detalhes interessantes. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. É o que diz no 21. Então essa é a missão, salvar o povo dos pecados. Esse evento se dá quando? Quando é que Jesus vem salvar o povo dos pecados? Esse evento que já estava narrado antes da fundação do mundo, 13:8 de Apocalipse diz, ao Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. 1:21 de Pedro diz a mesma coisa. E ele já estava com o Pai de propósito eterno, na eternidade. Antes que houvesse mundo, ele era a palavra, Logos, a palavra que dá a criação, a palavra que dá sustentação a todas as coisas criadas. É o Logos de Deus. E essa palavra agora ela é encarnada dentro do ventre de Maria. Quando nessa ocasião ela agora é concebida pelo Espírito Santo. E agora vem aquele está entre nós. É o Deus conosco, o Deus se fazendo homem. Agora no ventre de Maria. Isso para mim é grande demais. Um Deus todo-poderoso vem habitar no ventre do ser humano. Isso é muito grande. Isso não se entende. Como A.W. Pink fala, um homem que tem um cérebro coberto por um chapéu, de tão pequeno que é, como poderá entender as grandezas de Deus? Não tem como. Nossa mente é muito pequena, muito limitada. Para entender isso, ninguém consegue entender. Como um Deus, na sua glória, magnitude, poder, nunca começou, nunca vai ter fim, autoexistente, autossuficiente, todo-poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas. Um Deus que está num tempo além do nosso, que o nosso tempo é cronometrado, um tempo limitado, porque a verdade é essa, daqui a 100 anos todos que estão aqui estarão mortos. Essa é a verdade. Você já parou para pensar? Daqui a 100 anos todos que estão aqui nesse tempo estarão mortos. Mas Deus não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é atemporal. Ele está no tempo cronos. O tempo kairos, melhor dizendo. O tempo que não pode ser medido. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele não se prende nesse tempo. E esse Deus se encarna. E diz aqui, tudo isso para acontecer, a profecia que se cumpria, 7:14 de Isaías, quando Acá espera um sinal, e o profeta diz, nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser que a virgem conceberá um filho e porá o nome de Emanuel, Deus conosco, Deus habitando com os homens. E no versículo 23 de Mateus 1 diz, eis que a virgem conceberá, a profecia está se cumprindo. E muitas coisas na Bíblia é interessante. Uma profecia não pode se cumprir 2 vezes. Não pode. Uma vez. Você já viu, eu encontrei um menino, não vou dizer a denominação. E esse menino lá no trabalho, ela disse assim, eu não aceito enfermidade, eu lembrei agora, vou citar. Eu não aceito enfermidade sobre mim, ela é uma denominação aí, eu acho que os irmãos já entenderam. Eu não aceito enfermidade sobre mim, porque Cristo já levou todas a cruz. A Bíblia diz que Ele levou todas as minhas enfermidades. E eu não aceito nenhuma doença sobre mim. Aí ela dizia, deixei. Eu digo, irmã, a senhora já viu aqui Mateus 8? Eu ando no Novo Testamento. Lá na minha bolsinha, com creme dental, lá no trabalho. E eu gosto de ficar folheando lá nas horas vagas. Aí eu disse, irmã, olha esse versículo 8 de Mateus, quando Jesus entra na casa de Pedro. Jesus pega a mão da sogra, ela tal, aí vem trazendo enfermos, endemoniados, aí ele cura todo mundo. Aí diz, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Então a profecia de Isaías 53, uma parte daquela que ele curou a enfermidade e as doenças levou sobre si, se cumpre na casa da sogra de Pedro. Se não tivesse esse versículo, abria uma brecha para esse entendimento. Mas a Bíblia explica a própria Bíblia. Aleluia. Um versículo não explica a Bíblia, mas toda a Bíblia explica um versículo. Então esse é o cuidado. Então nós vemos aqui que lá no Rei Acais essa profecia se cumpre aqui. Maria, a Virgem, e José entende, tem a revelação do sonho, guarda ela,
E o anjo, né, chega para ele no sonho e fala tudo isso. Então ele entende que é a missão. E uma coisa maravilhosa é quando a gente vê Simeão também, eu acho lindo. Deus tinha prometido, ele era um varão piedoso, que ele não morreria antes de ver. E quando ele põe a mão Jesus no templo, cumprindo todos os ritos judaicos, Jesus veio para cumprir a lei 5,17, não para revogá-la. Mateus diz que ele veio cumprir toda a lei cerimonial, a lei moral, a lei civil, toda a lei mosaica ele veio cumprir. E cumpriu. Para a nossa sorte, para a nossa alegria, não é como diz. Então o que é que acontece? Quando Jesus está nos braços de Simeão, ele disse: Senhor, pode despedir que eu serve em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Coisa maravilhosa é quando nossos olhos são iluminados para ver a salvação dos pecados. Muita gente diz: eu salvei, meu carro batendo em mim, eu fui salvo, eu nasci de novo. Não é esse nascimento que a Bíblia fala. A Bíblia fala do nascimento da carne e do Espírito. Não é? É esse nascimento necessário vos é nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque o velho homem está morto em delitos e pecados. Ele vos deu vida. Efésios 2. Estamos vós mortos em delitos e em pecados. Então o homem morto em delitos e pecados, ele não pode desejar nada, ele não pode decidir nada. Eu nunca vi alguém estar no velório e dizer: eu não quero ser enterrado no Campo Santo da Paz, eu quero ir para o cemitério do Monte Santo. Eu nunca vi. Ele está morto. E essa é a condição do homem em Adão. Ele está morto e ele não pode decidir nada, a não ser que ele seja convencido pelo Espírito Santo, a não ser que a fé venha ser gerada, assim que ele não tenha consciência do pecado. O homem, quando eu vivia aí, você, todos nós, não tinha consciência do pecado. O pecado para a gente era normal, era natural. Era natural pecar, e todo dia a gente acordava para pecar e pecava para dormir. Era normal. Mas agora, quando o Espírito Santo nos convence que o pecado lhe destitui, o pecado lhe separa de Deus, então você não tem mais prazer. Nós vamos tratar um pouco desse assunto, né? Então a missão se faz com Cristo, e é salvar o povo do pecado. Esse evento se dá na encarnação, Deus habitando entre os homens em forma humana. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o vimos cheio de graça e verdade, cheio de glória, como a glória do unigênito do Pai. Então ele habitou corporalmente no corpo humano, sendo 100% homem, 100% Deus. Ele assumiu a forma humana. Ele assumiu toda a forma humana. Vamos olhar Filipenses 2, 6. A partir do 6, você abre aí, deixa sua Bíblia aberta, que nós iremos mencionar alguns versículos, porque o bom de ler a Bíblia é assim: Bíblia não se lê como se lê jornal, não, nas carreiras não. Bíblia se lê sentado e fazendo conta. Bíblia se lê assim. Para a gente ver os detalhes, porque os detalhes da Escritura são interessantes. Aqui mostra mais um versículo da encarnação, em Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o texto diz que ele não usa, ele sendo, subsistindo, ele tinha a mesma essência, o mesmo poder que Deus, ele é o próprio Deus. Ele não usa por usurpação. A palavra usurpação no grego é árpagos. Árpagos quer dizer segurar com avidez, não deixar escapar. Ele não fez questão disso. Ele não usou usurpação, ele se despoja. Despojar é jogar tudo fora. Toda glória é dele, toda glória pertence a ele. Todas as coisas é dele, é por meio dele e para ele. E ele abre mão de tudo isso para cumprir um propósito eterno do Pai, desde a eternidade. E agora ele se faz homem, ele é conhecido, visto em figura de servo.
Em figura humana, ele é reconhecido. E ele é obediente até a morte e morte de cruz. E o que eu acho interessante é que a palavra servo aqui é escravo. Se torna escravo. Imagina, o rei de tudo e de todos e de todas as coisas se torna escravo para salvar o pecador. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho. É essa a mensagem. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova que a lei não podia trazer. Porque a lei diz lá em 7:12 de Romanos, a lei é boa, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Mas me diga uma coisa, se a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, então quem não presta na história é o homem caído. O homem nunca pode responder à lei. O homem sempre quebrava a aliança. Porque o homem estava morto em delitos e pecados. Ele não tinha como responder à lei de Deus. Todos pecaram e separados, destituídos da glória de Deus todos foram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Que maravilha! E é de graça. Foi falado aqui um versículo na música que eu acho bonito. Vinde bendito meu Pai receber por herança. Você já prestou atenção? Na herança você precisa trabalhar? Ou você só recebe? Na herança? É herança. É herança. Nunca vi dizer que você tem que trabalhar para receber uma herança. Você toma posse, vai lá e assina. O falecido deixa o atestado, lá, o testamento é médico. Deixa o testamento e diz a herança é para Carlos. Você vai só receber. Você não trabalhou. Vindes, bendito do meu Pai. Outro fez no seu lugar. Isso é grande. Era para ele você estar lá. Mas ele assumiu toda a culpa. Ele foi no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O texto de Isaías diz, você diz, mas alguém sofreu demais. Vamos olhar esse texto. Vamos para Isaías. Isaías, eu creio que é o 52, esse texto é maravilhoso. Muita gente diz, está fulano caiu de moto, fez a mais, sofreu demais, um acidente feio, e a morte foi assim. Mas esse texto aqui diz uma coisa maravilhosa. Isaías, olha que coisa linda. Ele sofreu mais que todos os homens, o texto diz. Isso é grandioso, maravilha. Isaías 52, versículo 13. Em diante, que diz assim, olha que coisa maravilhosa. Isaías 52, 13 em diante. Eis que o meu servo, você falando de Cristo, procederá com prudência, será exaltado. Isso aí, quando ele sai do sepulcro, quando a morte tem que vomitá-lo, porque o autor da vida, a morte não pode detê-lo. Ele é exaltado agora quando ele é assunto ao céu e entronizado na glória. Então diz, o meu servo será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a todos os filhos dos homens. Ele sofreu mais do que todos. É o que o profeta diz. Mais do que todos os homens. O aspecto dele era desfigurado. Ele sofreu. Ele foi amassado. Ele foi moído, como diz a Escritura, pelas nossas iniquidades. E nós reputamos por aflito, oprimido, ferido de Deus. Mas é pela pisadura dele que nós somos sarados. Mas sarados de quê? Da pobreza? Não. Sarados de quê? Sarados da tristeza. Sarados de quê? Não da ausência disso, da ausência daquilo. Sarados do pecado. Quem tem Cristo tem tudo. É verdade. Cristo é tudo em todos. Aleluia. Se resume a Cristo. Não tem para onde correr. Eu já tentei olhar a Bíblia de outra perspectiva, mas toda vez por mais que eu esperneava, eu só encontrava Cristo. E chegou um tempo que eu me rendi a Cristo. Eu me rendi a Cristo, porque não tem como. Não tem como fugir de Cristo. Sem Cristo
não há caminho, não há verdade e nem há vida. Eu sou, 14 João, o caminho, a verdade e a vida. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Diz o homem. Cristo Jesus. Cristo ungido, divino, que estava desde a eternidade, e Jesus o homem, o corpo gerado por filho de Maria. É João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Essa é a verdade da encarnação. É o grão de trigo caindo na terra, é moído, morre. Toda semente quando é plantada, ela morre para nascer. E agora no nascimento dele, ele nos inclui nessa obra. Lá em Romanos 6, fomos incluídos na morte de Cristo. O nosso batismo foi a morte de Cristo. Por isso só um batismo. Na Efésios diz, só fé, só batismo. Efésios 4, está escrito. Então nós fomos incluídos nesse batismo, na morte de Cristo. O outro, aquele das águas, é simbólico. É só para, publicamente, você demonstrar o que foi feito interiormente. A obra de Deus é interna. É de dentro para fora. Então a missão se faz com Cristo. Cristo residindo dentro de mim. Cristo não reside fora de mim, não. Cristo não reside na minha veste. Cristo não reside no meu falso testemunho ou na minha obra farisaica. Cristo não reside em nada disso. Cristo não reside, quando eu estou com a mão direita e a esquerda verde, não reside em nada disso. Cristo reside em mim, dentro. As obras que eu faço em Cristo é que tem valor. Então a missão se faz com Cristo, nessa missão. Essa é a visão da missão. Maravilha, louvado seja Deus. Então ele despoja da glória, ele se faz servo, se desfigura por amor de um bando de pecador. E o que eu acho mais bonito é quando ele está lavando os pés. É lindo. Ele lavando o pé de um bando de pescador. E você vê um Deus todo-poderoso de hipócritas lavando o pé dos discípulos. E interessante que ele não fez questão da glória que era dele. E muitos se agarram com usurpação mesmo. Do meu cargo eu não solto. O sangue pode estar na canela. Mas eu baixar minha cabeça, baixo nada. Muitos dizem isso. E no exemplo de Cristo. E o versículo iniciante, né, desse trecho, diz que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Né? Aí não, daqui eu não saio. Eu atingi um nível espiritual, eu não posso me rebaixar a fulano, não, que fulano é o que na obra? Diz, mas será o vídeo? Fulano é o que na obra? Se eu atingir um nível espiritual elevado, e eu vejo Cristo, não usando por usurpação, toda a glória que tinha. Ei, um Deus se torna homem, meu amigo finito. É uma coisa que você parar para pensar, você endoidece. É a graça mesmo de Deus, que é grande. Louvado seja Deus. Então na cruz Cristo nos livra. Por quê? 5,21 de Romanos diz, de Coríntios, 2 Coríntios 5,21. Ele diz, aquele que não conheceu. Em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha quando eu sou feito justiça. A minha justiça era trato de imundície. Eu era destituído da glória. Tudo isso antes de Cristo. Mas quando Cristo assimila o pecado, leva para a cruz, agora a Bíblia diz que Ele se fez pecado por mim, Ele pagou a dívida. E diz que agora eu sou feito em Cristo justiça de Deus. Então por mim mesmo não tinha como eu ser justo. Por isso quando a Bíblia fala no Novo Testamento justo, é justificado em Cristo. Porque Romanos 3,10 diz o quê? Não há um justo. Não há um sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Isso é o homem fora de Cristo. A realidade do ser humano sem Cristo. Mas agora em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Nós somos justos pela obra que o outro fez. Recebemos por herança porque o outro conquistou. 19 de João, versículo 30. Quando a última palavra do Calvário, quando ele bebe o vinagre, ele diz, Pai, está consumado. A palavra ali no grego quer dizer tetelestai.